E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Gomes, professor de Geografia, e antes de darmos início à aula, eu já peço que vocês se inscrevam no canal, já deixem o gostei, interajam aqui nos comentários, isso ajuda demais o canal. Bem, a aula de hoje é sobre a distribuição da água no mundo. Roda a vinheta, produção. Bem, e vamos ao conteúdo. Você viu aqui que eu fiz um gráfico em formato de pizza de 100% da água do planeta Terra, cerca de 97,5% é água salgada. E onde nós encontramos essa água salgada? Bem, nós encontramos ela nos mares, nas praias, nos oceanos. Lembrando que essa água salgada não é água potável. Mas aí você pode perguntar: Eduardo, é possível transformar essa água salgada em água potável? Sim, é possível, no processo que a gente chama de dessalinização da água. Mas ela é um processo que tem um alto custo, então ela não é vantajosa. A água que nós consumimos é água doce, transformada em água potável. O seu custo é menor, ou seja, se torna mais vantajoso. Você viu que a disponibilidade de água doce no mundo é bem pouca em relação à água salgada, cerca de 2,5% é água doce. Mas aí você analisa aqui, de 2,5% da água doce disponível no mundo, ela não está totalmente disponível no seu estado líquido. Cerca de 69% dessa água doce disponível no mundo é água congelada nas regiões do Polo Norte e Polo Sul. E somente 30% dessa água doce disponível no mundo está em estado líquido. E desses 30% dessa água doce disponível em estado líquido, cerca de 96% é água subterrânea. E quando a gente fala de água subterrânea, nós estamos falando de aquífero, de lençol freático, que é a reserva de água que está debaixo da terra. E somente 4% dessa água é superficial. E que água superficial é essa que eu estou falando? Bem, é a água dos rios, dos lagos, das lagoas. Então a gente vê a pouca disponibilidade de água doce no mundo, a dificuldade do acesso a essa água. Eu quero ressaltar que o setor que mais consome água no mundo é o setor da agricultura. Lembrando que é aquela agricultura moderna, de produção de larga escala, alta produtividade. Não é aquela agricultura familiar, que é para subsistência, para abastecer o mercado interno. O segundo setor que mais consome água no mundo é o setor da indústria. Eu também quero dar destaque ao nosso país, Brasil. Ele é muito privilegiado em relação à água superficial. Ele abriga cerca de 12 a 13% de toda a água superficial no mundo. Eu quero dar destaque a maior bacia hidrográfica do mundo. Eu estou falando da bacia do Rio Amazonas. Lembrando que nessa região, também da região amazônica, tem o maior aquífero do mundo, que é o aquífero Alter do Chão. Lembrando que, dando destaque, que o Rio Amazonas ele não é 100% brasileiro. Lembrando que o Rio Amazonas, sua nascente, é lá nos Andes, peruano. Bem, e nessa região amazônica acontece um fenômeno que é muito importante para todo o território brasileiro. Estou falando dos rios voadores, ou rios aéreos. Devido a essa grande umidade nesta região, devido à grande evaporação das águas dos rios, a transpiração da floresta, gerando o que a gente chama de evapotranspiração, que eu mencionei na aula anterior. Se você ainda não viu, corre lá para assistir. Devido à grande umidade nesta região, forma-se uma massa de ar
em cima dessa região, essa massa de ar que é muito úmida, devido a esses fatores que eu mencionei. Lembrando que também a característica do clima nessa região é um clima equatorial, ou seja, quente e úmido. Então, um clima que é muito quente e úmido, e também devido aos fatores da evapotranspiração, há uma grande umidade nessa região e forma a massa de ar úmida, que era para ser seca, mas devido a esses fatores, ela é úmida. E o vento leva essa massa de ar em direção à Cordilheira dos Andes, onde chega na Cordilheira dos Andes, uma boa parte se precipita em forma de chuva, neve, e lá formam-se grandes nascentes de rios, como até mesmo o Rio Amazonas. Outra parte dessa umidade vai em direção ao interior do território brasileiro, abastecendo com chuvas regiões do centro-oeste, sul e sudeste. Então a gente pode compreender com essa aula como é importante manter a floresta em pé, para que a dinâmica climática fique em equilíbrio. Então, se você gostou dessa aula, já curte, comenta e compartilha. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima aula. Tchau, tchau.